Fala pessoal, estava aqui na minha casa fazendo alguns estudos, me preparando, fazendo alguns planejamentos e treinamentos de liderança e estava estudando aqui algumas frases que eu escuto em meio às nossas palestras, às nossas reuniões e até nos treinamentos de coaching individual. Algumas questões que alguns pastores nos trazem relacionado ao dia a dia da igreja, as dificuldades, as lutas, as dores que se tem na igreja. E a campeã delas, né? A campeã de todas é por que perdemos tantos membros na nossa igreja, porque tantas pessoas vão embora, tantos líderes vão embora da igreja. E eu fiz uma série de vídeos, você até deve ter acompanhado e assistido, se você não assistiu ainda, está aí no nosso canal, relacionada a por que as pessoas vão embora. E ali eu trabalho a questão do acolhimento, eu trabalho a questão do feedback, eu trabalho a questão do ambiente, da atmosfera, né, da forma com que um culto é conduzido, uma igreja é administrada. Tem uma série de vídeos relacionados a isso. Mas o campeão de todos, o motivo pelo qual as pessoas vão embora de uma igreja é porque não se tem uma liderança preparada para desenvolver o trabalho ali dentro. Não tem uma liderança preparada para recepcionar. A liderança muitas vezes não sabe como conduzir. E até nos trabalhos de grupos, de departamentos, até em limpeza de igreja, eu já vi pessoas dizerem: estou desistindo de estar na sua igreja porque no momento da limpeza houve ali algum problema, houve uma murmuração, houve uma contenda, ou até os líderes falando mal uns dos outros, falando mal do seu pastor e de tantas coisas. Então a liderança mal preparada, mal treinada, gera certamente uma demanda de saída da igreja muito grande das pessoas, e que acaba até perdendo os seus pastores, perdendo a cobertura muitas vezes espiritual, porque o pastor tem sempre que estar apagando um incêndio. Ele não consegue muitas vezes ir para um culto, ir para uma reunião sem que ter que alinhar algumas coisas antes, sem que tenha que ali tratar, né, de resolver um problema para depois passar uma visão de Deus, uma visão espiritual. Então eu estava aqui tentando buscar soluções por meio das ferramentas que nós desenvolvemos, de como tentar levar menos problema para o pastor, para que o pastor possa cumprir plenamente com o seu ministério. Eu me lembro até de Atos dos Apóstolos, no momento em que estava havendo uma contenda em relação à divisão, né, do ambiente social da igreja, a divisão dos alimentos, a divisão ali dos gregos e dos romanos, uma série de confusão, e de repente os apóstolos se organizam, os apóstolos se unem e falam assim: não está certo nós ficarmos lidando com essas situações enquanto nós podíamos, de repente, lidar com a oração, lidar com o ambiente espiritual. Então vamos pegar homens cheios do Espírito Santo, homens capacitados. Ali ele não fala ainda em termos de capacitação humana, mas ele vai falar de capacitação no sentido exemplo para a comunidade, capacitação no sentido pessoas completas, pessoas já prontas para desenvolver o seu ministério. Então veja, treinar a liderança pode ser a solução para resolver os problemas da sua igreja. Mas veja outras questões aqui relacionadas a tudo isso. Como aumentar o número de pessoas na minha igreja? E eu até brinco assim: aumente a quantidade das pessoas na sua igreja antes que abra outra do lado da sua, e essas igrejas acabem assim de alguma forma levando ali os membros mais próximos, né? Não estou aqui entrando no mérito se é certo ou não fazer isso. Cada um tem o seu chamado, cada um cumpre com o seu chamado se tiver juízo, não é assim? Mas às vezes Deus faz isso para suprir alguma necessidade que Ele tem. Eu vejo assim: Deus deu alguns homens algumas incumbências e eles, se não cumpriram, Deus vem e substitui. Talvez o exemplo mais clássico é Saul, né? Deus deu para Saul a oportunidade de governar o povo dele com a bênção, e Saul não cumpriu com esse chamado, com essa missão, e aí Deus levanta Davi. E existe um fenômeno hoje de multiplicação acontecendo, e esse fenômeno de multiplicação, seja ele por células, seja ele por abertura de novas obras, novas igrejas, está acontecendo. Às vezes numa rua nós vemos, né, conversava com um pastor agora recentemente, em 4 quarteirões, 7 igrejas, e de alguma forma isso possibilita o povo de alcançar a palavra de Deus de acordo com as suas convicções, de acordo com um propósito diferente. Isso é extraordinário. A grande questão é quando isso acontece e de repente as igrejas ficam enfraquecidas. Você vê ali
10, 15 pessoas em uma, 10, 15 pessoas na outra, 10, 15 pessoas na outra, e de repente todas elas passando por necessidade, e o ambiente, a atmosfera parece ser uma atmosfera de derrota. Ah, pastor, mas a gente está orando, cumprindo com o papel de Deus, sim, tenho certeza que sim, mas algo precisa ser feito para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam desenvolvidas. Certamente, se essas 7 igrejas se desenvolverem, treinar pessoas para receber pessoas, para ganhar pessoas, elas vão aumentar os seus números e aí os recursos virão, os trabalhos serão desenvolvidos e a igreja será honrada. A igreja, o nome do Senhor será glorificado não pela quantidade das pessoas, mas pelos frutos que estão sendo produzidos naquele lugar. Pastor, entenda, não estou aqui julgando qualquer denominação, julgando qualquer problema, julgando a abertura da igreja. Eu estou dizendo aqui que existe sim a possibilidade de nós aumentarmos o número de pessoas na nossa igreja, mas não aumentarmos em quantidade, simplesmente aumentar em qualidade de pessoas que deem frutos, que cumpram os seus propósitos, que cumpram as suas missões. E nós, pastores, nós líderes, temos por obrigação, nós temos por chamado, nós temos por dom, nós temos por impulsionamento espiritual conduzirmos a igreja à multiplicação de discípulos. Eu até tinha aqui nos meus papéis uma lista de promessas e eu me lembrava de uma delas, está em Jeremias, quando Deus fala, já encontrei aqui, ó. Jeremias 3,15, darei a vocês bons pastores que governarão do meu jeito, eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Olha que fantástico, inteligência e sabedoria está em nós enquanto pastores e líderes e por isso nós vamos governar bem e governar do jeito de Deus. Veja, uma das coisas que faltam muitas vezes em ministérios, que faltam muitas vezes na igreja é o treinamento. Pessoas têm que receber a orientação. Eu pergunto a você o quanto a sua liderança sabe exatamente a visão que você tem ministerial, o propósito do seu ministério, pastor. Quanto a sua liderança conhece os valores, o porquê a igreja está instalada aonde está. Veja que tudo isso são informações importantes que certamente membros vão perguntar e certamente membros vão orientar. Às vezes algumas igrejas têm alguma frase, têm alguns símbolos e os líderes não sabem explicar o que significa aquilo. Então veja a falta de treinamento, de preparação. E eu estava aqui preparando, olhando aqui e eu me lembrei e me veio à tona isso. Jesus, ele treinou por 3 anos, aproximadamente 3 anos, dia a dia, os seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade, para que eles pudessem dar frutos. Mas antes de Jesus treinar por 3 anos, ele por 30 anos se preparou. E aí você pode dizer, mas será que ele se preparou? Eu tenho certeza que sim, porque senão ele tinha começado antes. Nós vemos ele aos 12 anos, né? Existe um relato na Bíblia, aos 12 anos ele já ali discutindo com os mestres, já absorvendo informação, dando e recebendo informações, se preparando, treinando. Então nós vemos Jesus sim, ele nesse ambiente de preparação. Outra pergunta que sempre nos vem, por que Deus não envia mais pessoas para a minha igreja? Talvez essa seja a grande questão, né? O quanto a sua igreja está preparada para receber as pessoas que ali vão estar. Nós estamos vivendo uma era de informação, nós estamos vivendo um tempo onde os nossos jovens, adolescentes, onde as nossas crianças sabem muito mais, têm muito mais informações do que adultos de anos passados tinham. E por causa dessa quantidade de informação, nós sabemos que o povo não aceita mais coisas rasas. Não aceita mais o porquê sim. Ah, por que você tem que servir a Deus? Porque sim. Ah, por que você tem que ir para uma igreja? Porque sim. E também não aceita mais aquele estilo de liderança onde você com autoritarismo coloca porque assim diz Deus que você tem que fazer isso. Não. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crítica. A interrogação está na cabeça das pessoas. As pessoas querem mais do que uma mera explicação. Elas querem ver um exemplo. Elas querem ver atitudes. Elas querem fundamentação. E quando você não tem uma igreja preparada, você tem uma igreja superficial nas informações, na comunicação, no fornecer a elas soluções específicas para os seus problemas, elas acabam não ficando ou elas acabam nem indo até uma igreja. Eu percebo assim, tem igrejas hoje situadas em alguns locais que exigem dessa igreja uma estrutura que seja capaz de absolver
vamos chamar assim, a realidade em que as pessoas estão vivendo. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos nos fazer de louco no meio dos loucos. E assim nós devemos ter essa sensibilidade. Que público que você está atendendo, que bairro você está localizado, e você tem que se identificar com aquela comunidade. Você tem que se identificar com aquelas pessoas para que você consiga recebê-las e tratá-las da maneira como elas são, da maneira como elas querem ser tratadas. Isso não é uma questão, né, de secularizarmos a igreja, adaptarmos a igreja ao mundo. Não, é o contrário, é de prepararmos a igreja para que o mundo possa entrar dentro delas. Nós estamos vivendo essa atmosfera. Nós temos até alguns ministérios específicos hoje, ministérios hoje que vão e falam a linguagem do morador de rua, que vão e falam a linguagem de um adicto, que vão até a periferia e falam a linguagem que eles convivem naquele lugar. Para que isso? Né? Até nas instruções pastorais a gente tem essa instrução. Se nós vamos para um casamento, nós devemos nos vestir como, né, aquele ambiente. Se nós estamos indo para um jogo de futebol, nós não vamos de terno e gravata, nós vamos de short, camiseta, para que nós possamos nos inteirar e ali transmitir a mensagem. Isso até é um gatilho mental. Se nós formos entrar na questão dos treinamentos, nós vamos acionar esses gatilhos quando nós temos a mesma identidade que as pessoas. Então, se de repente você fornece essa identidade, você consegue alcançar o coração, você consegue se conectar melhor, e aí essa mensagem é melhor transmitida. Então, por que Deus não está enviando talvez as pessoas para a sua igreja? Porque de repente a sua igreja precisa se preparar de alguma maneira. Ela precisa se preparar não para vestir uma fantasia, mas ela precisa se preparar para o propósito no qual ela foi chamada. Então você tem que ter essa identidade, e a sua liderança precisa saber qual é. A sua liderança precisa entender. Porque imagina, você marca uma reunião de jovens e de repente você organiza a sua igreja para receber, um exemplo aqui longe, mas se prepara para receber a terceira idade. Então você tem ali um filme para terceira idade, uma palavra para terceira idade, mas são os jovens que estão ali. Percebam, na próxima vez que você fizer uma atividade como essa, eles não vão ter motivação para estar lá. Existe essa linguagem. O ser humano, ele tem uma linguagem própria. Essa linguagem muda de geração para geração. Essa linguagem muda de idade para idade. A forma com que as pessoas se comunicam é diferente. Olha a linguajar. Nós temos um exemplo bíblico de tradução bíblica. Antigamente, as Bíblias mais antigas, as Bíblias com traduções até ali a década de 70, década de 80, trazia, por exemplo, o versículo que fala do amor como caridade. Então a caridade era a essência do amor. E aí de repente houve-se uma mudança nessa característica. A tradução de caridade foi colocada como amor, porque você imagina hoje um casal, o marido chegando para a mulher: eu tenho caridade por você. A mulher vai brigar com ele. Por quê? Porque não faz mais sentido essa forma de linguagem, essa linguagem que ela está utilizando. Então, houve uma mudança, até mesmo nas traduções bíblicas. Imagina na forma de liderar, imagina na forma de conduzir um povo, uma geração. Então, perceba, por que Deus não envia mais pessoas para a sua igreja? Porque, de repente, a sua igreja não está preparada para o propósito na qual ela foi chamada, para receber a comunidade na qual ela deveria se preparar para receber. Por que minha liderança não me entende? Tem alguns pastores que nos trazem isso. Eu falo, mas eles não me ouvem, eles não me escutam. E aí eu pergunto para você, né, qual tem sido a sua estratégia de comunicação para com a sua liderança? Como você tem se comunicado aí? Como você tem deixado claro? Tem algumas ferramentas que nós utilizamos no treinamento, que é a forma, além da forma da linguagem, nós também tratamos o perfil representacional. O que significa isso? Significa a forma com que as pessoas absorvem as informações e aprendem. Ali nós tratamos de pelo menos 4 dentro desse sistema: o auditivo, o visual, o sinestésico e o digital. Quando a gente percebe que essas 4 formas são as formas das pessoas aprender, eu tenho então a possibilidade de melhorar essa minha forma de comunicação e de treinamento. Veja o seguinte: se uma pessoa é visual, ela vai aprender vendo, enxergando, você passando um slide, você mostrando um exemplo, ela enxergando como se faz. Se a pessoa é auditiva, ela vai querer que você fale com ela, explique detalhes.
fale de maneira, explique até mesmo a entonação, coloque as músicas, tem que ser por ouvir. Tem algumas que são sinestésicos, eles têm que experimentar, eles têm que estar tocando, eles têm que estar ali abraçando, eles têm que estar junto com pessoas. Então essa é a maneira que ele aprende. E hoje nós temos um fenômeno dentro dessa forma de geração, né, se identificar, que é o sistema digital. Nós temos hoje uma geração digital. Você está ouvindo agora, certamente pelo celular, você já se adaptou a esse mecanismo digital de aprender. Tem muitas pessoas que nem abrem mais um livro para ler, vai ali, busca os vídeos no YouTube e dessa maneira eles aprendem. Então perceba que existem diferentes métodos. E se de repente você tem utilizado apenas uma forma de apresentar essa visão, valor, missão, treinar as pessoas na sua igreja, certamente, se você aplica somente uma forma, 3/4 aqui, 75% não está recebendo as informações adequadas, né? Lógico que eu estou fazendo aqui uma média. Então você aprender essa forma de transmitir as informações, né? A sua liderança vai te entender. Eles vão absorver a informação e vão colocar em prática. Algumas questões também que nos vêm será que o coaching pode ajudar a treinar realmente a liderança? Será que essa questão de coaching aí não é mais uma secularização? Será que não é mais uma coisa que nós estamos buscando do mundo? Primeiro você tem que entender o que é o coaching, né? O coaching, numa explicação bem rasa, bem simples de você entender, é a forma de você pegar uma pessoa no estado que ela está e levar ela para um objetivo, traçando ali um caminho, uma jornada, por meio de aplicação de ferramentas. Quando a gente traz isso para o âmbito ministerial, o coaching ele vai pegar essas ferramentas da inteligência emocional, psicologia positiva, linguagem, neurolinguística e tantas outras ferramentas que têm surgido para nos trazer capacitação e vai adaptar e vai colocar para que o ministério seja um ministério mais eficaz, para que as ações sejam mais eficazes, para que as instruções sejam mais poderosas. Perceba que o coaching ele não é um bicho-papão, não é assim? Ele não é um demônio, ele não é obra do diabo, é o contrário. É a sabedoria e a inteligência que Deus falou que daria para nós por meio do profeta Jeremias. São ferramentas de inteligência e sabedoria que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. Então é um presente de Deus. E termos hoje pessoas capacitadas nessas ferramentas antecipa o nosso treinamento, que muitas vezes era um treinamento por errar. Eu aprendi agora como que faz pelo erro. Não, hoje você não precisa mais de um tempo de ministério errando. Eu trago o exemplo hoje do meu ministério, né? Eu venho de uma escola antiga, de uma escola que aprendemos na base ali da oração, da autodisciplina, do autoconhecimento. E quando nós aprendemos tudo isso, o que acontece? Nós aprendemos e começamos a aplicar. E quando eu fui para a obra de frente de trabalho, né, para assumir, você está até ouvindo aí um passarinho cantando para você de fundo nessa filmagem. E lembrando que eu estou aqui na minha casa, né? Estou aqui no meu ambiente fazendo alguns estudos e resolvi gravar esse vídeo para você. Então, falando da minha escola de ministério, né? Então eu aprendi de um jeito muito eficaz, de um jeito muito poderoso, a escola antiga de ministério, aquele que era mesmo pela disciplina, aquele que era para acordar de manhã, vida de oração, vida de jejum. Ocorre que aplicando tudo isso no meu início ministerial, eu comecei a ter os mesmos resultados que eu tinha lá atrás. E não eram resultados assim extraordinários. Ao contrário, nós enchíamos uma igreja, nós ganhávamos muitas almas, mas ao mesmo tempo nós perdíamos muitas pessoas. Pessoas saíam muito fácil das nossas igrejas. E isso sempre me chamou a atenção. E quando eu descobri, por meio do coaching, que eu tinha a possibilidade de treinar pessoas, tinha a possibilidade de organizar grupos para que eu fosse mais eficaz e isso crescesse, isso gerou um resultado fantástico na minha vida. Nós saímos de uma situação com base assim de 1 ano de treinamento, 1 ano e pouco de treinamento, buscando todas essas ferramentas. Foi extraordinária a qualidade hoje da nossa liderança. Hoje nós estamos falando de quase 70 líderes no nosso ministério. 70 líderes treinados, 70 líderes prontos e preparados para fazer a obra. Então, veja a diferença, considerando a minha igreja, considerando a igreja onde eu estou, que é longe, afastada dos vizinhos, afastados da comunidade. Estou numa região hoje empresarial e as pessoas têm que vir de longe para estar ali.
e nós estamos vivendo tempos de igrejas cheias, igrejas lotadas. Recentemente ampliamos o templo, temos hoje um templo só para as crianças, um templo, né, só para o culto. Então perceba que tudo isso foi com base no treinamento. Então o coaching sim ajudou. E eu pergunto quanto um pastor hoje ele está se preparando, primeiro, para se auto-administrar, se autogerir num ambiente hoje de tanta necessidade de organização financeira, organização familiar, organização de estrutura burocrática. Onde você tem se preparado, pastor? Onde você tem se preparado para ser um treinador de pessoas? As pessoas lá fora elas estão sendo capacitadas pelo mundo, elas estão sendo treinadas pelas empresas, elas estão sendo treinadas nas escolas, nas faculdades. E o quanto nós, pastores, estamos preparados para treinar os nossos líderes com a visão que Deus tem dado, com a direção que Deus tem dado. E o quanto você tem gasto de tempo para treinar pessoas. Veja que os problemas dentro de uma igreja hoje são muitos. Problemas conjugais, problemas financeiros, problemas empresariais, problemas de relacionamentos, problemas políticos. Veja que as crianças hoje com seus problemas, jovens e adolescentes hoje recebendo aí algumas investidas malignas, e o quanto nós estamos preparados para não dizer apenas para exercer, porque a Bíblia diz, porque Deus quer. Como eu disse no início, isso já não é mais o suficiente para esse pastor preparar pessoas, porque as pessoas não aceitam mais coisas rasas. Outra pergunta que eles me trazem: os meus líderes parece que não aprendem, parece que não. Eu olho para os meus líderes e não vejo ninguém capacitados, né? Alguns chegam a dizer assim: a minha liderança é medíocre, né? Ou seja, está ali na média, faz só o necessário e o suficiente. E aí eu coloco o quanto eles foram treinados para fazer mais. Por que eles não fazem mais do que o suficiente? Porque às vezes eles não são treinados a isso, não são capacitados a isso, não é exigido deles esse a mais. E por não ser exigido, eles entregam aquilo que eles acham que é o suficiente. Então quando tem uma igreja treinada, uma igreja com líderes treinados, certamente esses líderes vão oferecer o seu potencial máximo. Eles vão oferecer mais do que o suficiente para alcançar. Eu me lembro de Davi, eles estavam na caverna de Adulão, na fortaleza de Adulão, preparado para enfrentar os filisteus que estavam em Belém. E de repente Davi esboça ali um desejo, né? Se eu tivesse a oportunidade de tomar um pouco de água da fonte que está em Belém. 3 líderes dele enfrentam uma jornada ali, colocam a sua vida em risco, colocam o pedido de Davi como sendo algo a ser alcançado. E eles vão até essa fonte e traz essa água para Davi. Davi olha para aquilo e fala assim: não posso nem beber dessa água. Tamanho foi a atitude honrada daqueles 3 servos, daqueles 3 soldados, daqueles 3 valentes de Davi. Veja a forma com que nós podemos alcançar um treinamento de liderança. Uma liderança que esteja disposta a entregar a sua própria vida para que se cumpra as palavras do ministério. E para você ser um treinador como esse, você tem que se preparar, você tem que treinar, você tem que ser treinado, você tem que se permitir receber o treinamento. Alguns perguntam também: quando é que a minha igreja vai crescer? Quando é que a minha igreja vai alcançar um crescimento? Certamente quando você estiver preparado, pastor. Quando você estiver preparado para administrar pessoas, para você receber pessoas, Deus vai enviar. Existe um movimento para que Deus enche uma igreja. E esse movimento está ali na igreja primitiva. Tem um dos treinamentos que nós fazemos até uma avaliação. Eu tenho aqui o e-book do nosso curso. E um dos cursos que nós fazemos, eu apresento uma descrição aqui da igreja primitiva. Vou até localizar aqui para que você entenda. Eu já achei aqui, eu já encontrei. E aqui eu faço uma avaliação de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, verso 42, do porquê que Deus acrescentava aqueles, né, que Deus enviava, ou Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Por que Deus enviava pessoas para aquela igreja, para aquele momento? E eu trago aqui 6 pontos importantes para que Deus possa enviar. Primeiro, eles se reuniam e as suas reuniões eram com qualidade. Segundo, edificavam uns aos outros, existiam a esse poder entre as pessoas de edificar umas às outras, de ajudar umas às outras. Elas adoravam.
elas ministravam, ou seja, não perdiam tempo, né? Pedro sai na porta e ministra para mais de 3.000 pessoas que estavam curiosas ali. Eles oravam, eles evangelizavam. Veja que essas atitudes eram as atitudes suficientes para Deus encher a igreja naquele tempo. E aqui você poderia acrescentar mais, acrescentar o propósito no qual você foi chamado, o propósito no qual sua igreja existe, e se ela está cumprindo com esse propósito para que Deus possa mandar, né? Outra pergunta que me faz: por que faltam pessoas para me ajudar no ministério? Olha, não tenho tempo para uma férias, não tenho tempo para um descanso, não tenho tempo para fazer coisas importantes da vida. Justamente porque você não está treinando pessoas, você não está capacitando pessoas. Um dos exemplos que eu gosto muito de citar é o exemplo de Timóteo, acompanhando o apóstolo Paulo. Ele foi uma pessoa que foi treinada por Paulo, e Paulo confiava em Timóteo, a ponto de dizer: ó, Timóteo, vai e me representa. Ó, Timóteo, não posso ir, então, mas você está. E chega até um determinado momento que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vamos acelerar aí, vamos pegar firme aí, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio, né? O apóstolo Paulo relembrando ele dos treinamentos que ele teve, relembrando ele da ousadia que ele deveria ter e impulsionando. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, não é só isso que você pode entregar. Você tem mais para entregar, você pode ir além. E quando ele estava dizendo isso, ele estava motivando Timóteo a ajudar a cuidar de toda aquela obra que o apóstolo Paulo estava cuidando. Então você vai ter pessoas com você quando você tiver Timóteos treinados, Timóteos preparados. Cadê a sua escola de Timóteos aí, né? Cadê a sua escola de preparação? Cadê as pessoas que vão te ajudar a preparar essas pessoas? Outra pergunta que surge: o que você acha de melhorar, né, a sua liderança ministerial? Eu tenho perguntado isso para alguns pastores, e alguns pastores têm ficado acomodados, têm ficado: tá ruim, mas tá bom, acho que agora não, tem procrastinado, deixa para depois, não tenho dinheiro. Uma das questões que eu tenho ouvido muito quando a gente vai oferecer os nossos treinamentos, quando a gente vai se colocar à disposição: pastor, eu estou sem dinheiro agora, a igreja está passando por um momento de reforma. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você estiver reformando a sua igreja, enquanto você estiver ali tendo despesa da sua igreja sem pessoas preparadas para que possa dar para você os recursos, você vai estar sempre em situação difícil, pastor. Sempre em dificuldade. Quando o fazer estiver em primeiro para você do que o se preparar, você sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter problema de gestão, sempre problema de execução, sempre vai ter falta de tempo, falta de recursos, falta de pessoas. Enquanto você não entender que você precisa investir em pessoas, você vai ter dificuldades relacionadas a essas áreas. Veja o exemplo que você viveu até agora. É só você autoavaliar o caminho que você teve até agora. Quanto tempo você gastou? Quanto tempo para resolver problemas com dificuldade financeira, com dificuldade de tempo, dificuldade em relação a pessoas? E o quanto você gastou de tempo treinando pessoas? Se você tivesse treinado, certamente muitos problemas não teriam. Então, investir hoje, seja nos nossos cursos, investir em pessoas boas hoje que trazem treinamentos para a sua igreja, não é despesa. Isso é investimento. É lógico que existem aquele sentimento: já convidei algumas pessoas, elas vieram aqui, falaram um monte de bobeira, um monte de asneira. Quando se trata de levar uma fórmula, um método, tenho certeza que vai te gerar problema, porque você tem o seu método, você tem a sua fórmula, você tem a sua maneira de agir e de ser. Mas perceba que o coaching, o nosso treinamento, não é levar uma nova fórmula, uma receita mágica que você vai adaptar e vai dar certo. Não, nós vamos buscar o potencial que há em você. Nós vamos buscar o que está dentro do seu coração, pastor. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? E vamos te dar ferramentas para que a sua liderança e os seus membros entendam isso e trabalhem em prol disso. Então veja, nós não levamos: mas isso dá certo se a minha igreja é em célula? Dá. Dá certo se a minha igreja não é em célula? Dá também, porque não é o método ou a fórmula que vai te trazer o resultado, mas é aquilo que Deus te deu. E as ferramentas, quando você aplica para que todo mundo trabalhe em prol disso, é o que faz dar certo o seu ministério, é o que gera recursos, é o que gera pessoas capacitadas, e aí automaticamente te sobra tempo para fazer coisas importantes. Então eu percebo muitos pastores hoje desapercebidos com relação ao treinamento de liderança.
Eu conversando e oferecendo para alguns os treinamentos com hotel, porque é melhor recepcionado, com comida, com material, com todas as informações a um preço assim que você não faz nem a compra da semana no mercado para pagar. Né? Se eu não me engano, era coisa de 180, 200 reais para um treinamento de um dia todo com ferramentas como essa. Alguns pastores simplesmente não quiseram investir por achar um valor muito alto. O quanto vale a sua liderança treinada e produzindo resultados? O quanto vale para você, pastor? Uma liderança fiel, dizimista. Às vezes você faz uma análise em algumas lideranças, elas têm 20% de dizimista da sua liderança. Perceba a falta de comprometimento, a falta de aliança dessas pessoas. Então, se elas estão agindo dessa maneira, é porque elas precisam ser treinadas. Imagine você investindo um pouquinho e essas pessoas sendo fiéis e leais a você por meio do desenvolvimento, por meio dessas ferramentas. Eu acho que vale a pena. E por fim, por que algumas igrejas crescem e outras não? Esses dias eu avaliava algumas igrejas, megas igrejas, e os testemunhos desses pastores, que têm assim uma igreja grande, é porque lá no começo eles entenderam que eles precisavam de pessoas, que esse crescimento vinha de pessoas. Mas será que não tem que orar mais para que Deus abençoe mais? Eu trago essa pergunta para você, pastor. Se eu colocar na mão de Deus a responsabilidade do porquê minha igreja é grande ou porquê minha igreja é pequena, eu não estaria dizendo que ele faz acepção de pessoas, ele escolhe um para deixar com igreja grande, outro para deixar com igreja pequena? Eu acredito que não, porque a obra que Deus quer que a gente faça é para que todos sejam salvos. Deus tem pressa nisso. Acontece que alguns se capacitam, outros não. Alguns se preparam, outros não. Alguns preparam pessoas, outros não. Algumas igrejas se preparam para que Deus possa usar mais. É só nós colocarmos hoje aqui. Pega aí, por exemplo, 2 veículos, 2 carros. Pega um que está preparado para uma viagem longa, abastecido, mecânica feita, revisão feita, pneus novos. Pega esse carro e deixa ele prontinho para viajar. E pega outro que está ali largado, abandonado há muito tempo, sem tempo para investir com pneu, sem tempo para investir com troca de óleo, sem tempo para investir com nada. Pega esses 2 carros e eu pergunto para você, qual que vai mais longe? Qual que está mais preparado? Qual que vai dar mais resultado? Certamente o que se preparou, certamente o que foi treinado, certamente o que foi capacitado. Então eu deixo aqui para você, pelo menos aqui, falamos em 12 questões que nós temos discutido em nossos treinamentos, 12 questões que nós temos abordado e trazido ferramentas para empoderar, para treinar a liderança de nossa igreja e fazer com que ela seja o melhor lugar do mundo para se estar. Deixo para você essas reflexões. Se você gostou desse vídeo, assine aqui o nosso canal, né? E se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe seus comentários de outros temas para nós abordarmos aqui em nossos estudos. Que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo foi um vídeo bastante informal aqui que nós fizemos na minha casa, na minha mesa aqui de estudo, mas eu quis gravar esses pensamentos para você. Espero que sirva para alguma coisa, que faça sentido para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.